olhos dos discípulos se abriram e eles viram Jesus. Belíssimo o evangelho desse domingo, porque nos relata a situação dos discípulos de Emaús. Caminhavam depois da frustração da crucificação e no meio do caminho voltavam para a sua origem, Emaús. A necessidade de voltar à nossa essência. A necessidade muitas vezes de fazer o caminho de volta para recuperar e encontrar a nossa origem. Realmente saber de onde nós viemos. Porque muitas vezes o ser humano tem a tentação de mostrar aquilo que ele não é. De viver o ideal e esquecer do real. De querer viver uma aparência simplesmente no campo social para ser visto, ser aplaudido, ser acolhido, e para isso eu visto qualquer máscara. Mas na medida que eu reconheço o meu Emaús, na medida que eu reconheço a minha origem e aceito esse caminho e faço também esse percurso de volta, não dá para viver na aparência e nem na mentira. E os discípulos trabalharam com a frustração. Os discípulos de Emaús esperavam um grande Salvador, um grande Messias. E naquele momento a humanidade foi frustrada. A cruz frustrou os discípulos de Emaús. E eles conversavam sobre isso, sobre essa frustração. E na medida que falavam da frustração humana, que choravam essa frustração, mesmo caminhando, eles não conseguiam perceber que Jesus caminhava do lado deles. Eles não conseguiam perceber que Jesus estava lado a lado com eles. Então o desafio para nós não é fugir das nossas frustrações. Não é lidar com as nossas decepções. Nós temos que enfrentar. Temos que olhar para aquilo que nos frustra, por aquilo que nos decepciona, mas trabalhar com tudo isso. E não choramingar e ficar reclamando naquilo que nos frustrou. Naquilo que talvez nós esperávamos e não aconteceu. Naquilo que parecia já está tudo resolvido e de repente aparece do nada um grande problema que a gente não esperava. Não dá para chorar o leite derramado. Não dá para ficar choramingando aquilo que já passou. Porque muitas vezes a solução está do nosso lado. A resposta está do nosso lado. Mas a gente não consegue ver. Porque só temos problema e só valorizamos estes problemas. Só temos olhos para ver aquilo que deu errado. E não conseguir perceber aquilo que está dando certo. Ou seja, é sair do negativismo e aprender a ver também o positivo, mesmo no negativo. Aprender com o erro, aprender com as quedas e assim por diante. E os discípulos de Emaús conseguiram perceber tudo isso quando eles saíram de uma reclamação pessoal, quando eles superaram a frustração e experimentaram o quê? A partilha, a solidariedade. Quando Jesus parte o pão, eles conseguem perceber quem de fato era Deus, quem de fato caminhava com Deus. A partir do momento que eles saem de si mesmos, a partir do momento que eles perdem a insensibilidade, saem do pequeno mundo, eles enxergam algo maior. Desafio para nós também é assim, abrir os nossos olhos de fato, enxergar de fato, independente do que estivermos vivendo, enxergar Deus. E Deus se enxerga na sensibilidade, na solidariedade, na partilha, na abertura, no alargar-se os horizontes, saindo dos nossos pequenos mundinhos. Que também hoje você e eu possamos abrir os olhos e ver Jesus. Deus te abençoe e te dê um santo domingo para você e toda a tua família. Fique na paz e Ele esteja sempre contigo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.